Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Richard e nessa hora iremos iniciar mais uma videoaula. Bem, hoje, continuando o nosso RH, falaremos aí sobre imposto de renda retido na fonte. Bem, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula. Bem, nós vamos falar do imposto de renda retido na fonte e essa é a aula de número 7. Do projeto RH. Na aula anterior, na aula de número 6, nós falamos sobre faltas e atrasos, adiantamentos e salários, vale-transporte, contribuições e fundo de garantia. Bem, nós falamos isso sobre descontos salariais e contribuições, ok? E hoje nós veremos aí no imposto de renda retido na fonte conceitos, destinação e alíquota de incidência. Você deve estar se perguntando, que diabos é isso? Imposto de renda retido na fonte. Bem, logo você saberá e, naturalmente, irá inclusive aprender como calculá-lo. Bem, pessoal, existe um videozinho aí, eu coloquei até o link na descrição aqui desse vídeo, ó, aqui embaixo, esse link, beleza? Vou deixar lá na plataforma através do formulário. Caso você tenha interesse aí, basta aí clicar nesse link para ter acesso ao vídeo. Não é meu, é um vídeo do YouTube, naturalmente, que conta sobre a história do imposto de renda retido na fonte. Tá? É bem interessante. Vai lá e confira. Aposto que vocês irão gostar. Bem, o imposto de renda retido na fonte. Uma coisa que você precisa entender é que o imposto ele é um tributo e ele é obrigatório, ok? Ele é um tributo e é obrigatório e incide diretamente sobre todas as receitas de uma pessoa, inclusive sobre o próprio salário da pessoa. Ou seja, quando eu devo pagar o imposto de renda? Quando você tem uma renda, não é isso? Um exemplo, você trabalha, né? É um trabalhador aí e tem sua renda mensal. Mas é claro, existe aqueles que irão pagar e aqueles que não irão pagar. Vocês vão entender isso mais à frente, ok? E também sobre tantas outras receitas, como também o caso aí de bens pertencentes aí a você, beleza? Como o caso, eu tenho carros, eu tenho casas, tenho empresas e muitas fazendas aí, tá? Então, isso aí também faz com que você tenha que, naturalmente, declarar esse imposto de renda. Só que hoje nós vamos focar aqui no imposto de renda retido na fonte, tá? O que seria o imposto de renda retido na fonte? É aquele imposto que é descontado diretamente pela fonte. Quem é a fonte? A fonte pagadora, tá? É descontado diretamente ali no seu lerite ou na sua chamada folha de pagamento pela própria empresa da qual você faz parte. Ou seja, a empresa ela verifica ali o seu salário, considera a tabela do imposto de renda vigente naquele momento ali e aplica ali o desconto. Nós veremos como funciona isso aí mais à frente. Uma grande dúvida que surge para muitos contribuintes ao pagar não só esse imposto como qualquer outro é para onde vai, para onde está indo esse imposto? Bem, esse imposto aí, pessoal, que foi arrecadado, ele é utilizado aí pelo governo nas suas esferas aí, nas 3 esferas federais, municipais e estaduais, tá? Para atender necessidades aí dentro do nosso país, tá? Então, o seu destino, a sua destinação, da foto aí dá para perceber alguma coisa? A destinação desse imposto? Então, parte do que é recolhido desse imposto, ele irá para estas áreas, ó. Que área é essa aqui? Fala aí para mim. E essa aqui? E essa outra? Nós temos aqui, exemplo, se nós estamos vendo um médico, saúde, não é isso?
Aqui, ó, um quadro, educação. E aqui, Bolsa Família é programas sociais do governo aí. Então, a maior parte desse imposto aí, ele vai para esses investimentos aí. Mas também existe outras tantas áreas, tá? Que também recebe investimentos provenientes deste imposto, tá? E aí é o que nós vamos ver aqui, a partir de agora também, as demais áreas. Dá para imaginar o que seria isso aí? Essa turma toda correndo aí para alcançar alguma terra, sendo exploradores, como diz. Bem, o que vocês podem observar aí também, parte desses recursos vão para a chamada reforma agrária, tá? Reforma agrária. Lembra do movimento dos sem terras, o MST? Então, outra parte desse imposto é direcionada, olha só, observa a figura. O que nós podemos observar aí? Que outra parte desse imposto é destinado a o quê? Alguém já participa aí, já ganhou uma casa, por exemplo, da prefeitura, por exemplo? Então, outra parte desse imposto aí é direcionada a habitações, tá? Construção de casas populares. Também para construções e reformas, como vocês podem perceber aí, ó, de aeroportos, aqui ó, aeroportos e portos, tá? Ou portos e aeroportos também. Quem se recorda aí da época aqui no nosso país da Copa do Mundo e das Olimpíadas e tantos outros eventos que tivemos aí ao longo de alguns anos atrás. Então, foi necessário fazer reformas, inclusive, dentro de portos, aeroportos, construções aí de outras coisas mais. Inclusive, estradas também, que eu diga, nossas estradas estão péssimas, né, pessoal? Mas também, parte desse imposto aí também é destinado aí a essas questões aí. Lembrando que as estradas aqui, pessoal, somente as federais, tá? As estradas, no caso aí, por exemplo, da nossa cidade, né, do município, tudo é competência do nosso município, tá? Essa aqui só é custeada esse imposto aí para estradas federais. Aqui, dá para observar aí, é o que o mundo hoje está precisando com esse vírus à solta, né? Para incentivo ao quê? Aos estudos científicos. Para quê? Para a cura do câncer, para a cura da AIDS, para a cura aí do coronavírus, não é isso? E tantas outras doenças que existem aí e que precisa realmente de muito incentivo aí para descobrir aí uma receita, uma vacina que possa realmente trazer benefício a toda a população, né, com a cura aí. Bem, também temos outro investimento através desse imposto de renda retido na fonte, que é para a tecnologia, né? É muito importante também. Temos também investimentos aí com esse imposto para a que nós chamamos cultura. Infelizmente, um tempo atrás aí, nós tivemos um mau exemplo, né, nesse quesito aí, cultura. Estava sendo usado um investimento que sai do nosso bolso, desse imposto de renda aí, para as coisas muito ruins, muito feias aí, como exemplos aí do Santander, por exemplo, né? Teve uma história aí uns tempo atrás aí, não muito tempo, se eu não me engano, no máximo aí uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás aí, que o Santander patrocinou inclusive aí um pessoal para
poder expor uma galeria de arte, que de arte não tinha nada, né? Envolvia até mesmo essa apresentação dessas artes a crianças. E nós sabemos que arte foi essa, né? Outra coisa também, pessoal, esse imposto também ele serve para investimento no esporte. Bem, nós sabemos que tivemos aqui um tempo atrás, como eu falei anteriormente, Olimpíadas, Copa do Mundo e outras coisas mais. E assim, eu creio que precisa ser investido sim, mas com critério. Nós vimos que, na realidade, os valores que foram destinados para o esporte, na realidade, houve muita corrupção e tantas outras coisas mais no nosso país. Quando o que foi investido aí, milhões e milhões aí, né, até bilhões na realidade de reais aí nessa finalidade esportiva, poderia ser usado para o quê? Para a educação, não é isso? Para a saúde, não é? E nós vimos aí que foi um dinheiro desperdiçado. E foi falado na época, né? Muitas pessoas, inclusive, questionavam isso na época. Mas nós vemos a realidade hoje, inclusive com os nossos hospitais aí. Bem, e outra coisa essencial, importantíssima, é aqui, ó, tá? A defesa do nosso país, a proteção do nosso país através da proteção nas nossas fronteiras. Bem, a gente sabe que existem países que gastam trilhões para exatamente defender o seu território, como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Rússia, da China, né? E o Brasil não pode ser diferente a isso, também tem que investir pesado, tá? Para proteger o nosso território. E também, pessoal, tem a alíquota aí de incidência, né? O que seria a alíquota de incidência? São os descontos que são feitos levando em consideração a tabela, tá? Então, existe descontos a ser feito levando em consideração a tabela do imposto de renda, sempre levando em consideração a tabela vigente no momento ali. Então, nós vamos ver como funciona aí essas alíquotas de incidência, tá? Nós vamos ver aí que, inclusive, você pode buscar os valores aí através de um contador, né, os valores atualizados aí para desconto, ou podem também acessar o site da Receita Federal e outros canais aí através da internet. Bem, a tabela 2020, vou colocar aqui para vocês. Por que é importante essa tabela, professor? Talvez você me pergunte isso. Por quê? Através dessa tabela que irá ou não acontecer os descontos referente ao imposto de renda retido na fonte. O que está me dizendo essa tabela, pessoal? Vocês podem ver nesse campo aqui, ó, que tem valores aqui, né, em reais, é a base salarial de cada trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro que recebe atualmente até R$ 1.903,98 aqui, ó, tá vendo que esse campo aqui não tem nada? Significa que ele está isento, ele não paga imposto de renda retido na fonte, ok? Ele está isento de pagar o imposto de renda retido na fonte. Porém, acima disso aqui, ó, 1 centavo acima, indo de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, ele já começa a pagar. E o desconto é feito a partir de 7,5%. E vocês podem acompanhar todo o quadro, chegando até aqui, ó, o máximo a ser descontado aqui, que é acima desse valor, 4.664,68, se desconta acima desse valor aí 27,5%, tá? Isso aqui nós vamos fazer o cálculo, que são as parcelas a ser abatidas ou deduzidas dentro do imposto de renda. No finalzinho, vocês podem perceber que existe o chamado dedução por dependente, onde aqui nós vemos 189,59. O que seria isso, professor?
Isso seria o abatimento que é feito por dependente. Dependente aqui, pessoal, são filhos ou aqueles que são equiparados a filhos, tá? Ou seja, digamos, eu tenho um filho, professor. Eu recebo acima disso aqui. Então, eu entro numa dessas escalas dessa tabela aqui. Perfeito. Então, se você tem um filho, se abate aqui, ó, por um filho, esse valor como a título de exemplo. E se tiver mais filhos? Então, se desconta aí muito mais, né? Bem, quem deve declarar aí o imposto de renda? Declara o imposto de renda exatamente nessas situações aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Pessoas físicas que teve aí rendimentos superiores a esse valor aqui no decorrer do ano, né? No decorrer do mês, tá? Ou seja, somados aí 12 meses, beleza? Também, como nós vemos aqui, pessoa física também, cadê a setinha? Minha setinha sumiu aqui, mas tudo bem. Que tiveram rendimentos superiores a 40 mil reais no ano passado e também que fizeram operações em bolsas de valores, em mercado de capitais ou semelhantes, tá? Pessoas que investiram em ações. Também tem aqui pessoa física que possui... A setinha sumiu, mas tudo bem. Pessoa física que possui ali embaixo, ali, pessoal, ó, propriedades, mesmo que seja terra nua, ou seja, aquela que não está produzindo, com valores que somados chegam a mais de 300 mil reais, tá? Ou seja, a minha propriedade vale mais do que 300 mil reais ali, minha fazenda, minha terrinha. Então, também deve-se declarar. Estrangeiros, no caso aí de pessoas provenientes de outros países que estão no nosso país aqui, trabalhando, que estão aqui morando no nosso país, né, também precisam fazer essa declaração. E trabalhadores da agricultura também, que tiveram seus rendimentos aí igual ou superior ao valor aqui, que vocês podem observar aqui embaixo, ó, de R$ 140.619,55. Qual é o prazo para essa declaração? Bem, a Receita Federal, ela estabelece um prazo aí. E você pode acompanhar isso pela própria Receita, indo na Receita, ou pelo seu próprio contador, se tiver o contador, ou até mesmo pelos canais na internet, a própria Receita na internet, tá? Mas o prazo ele é anual, ou seja, anualmente existe um prazo aí estabelecido pela Receita Federal para que você possa declarar esse imposto. E como eu posso gerar esse imposto, né, para que eu possa pagá-lo? Bem, você pode utilizar os canais, como eu disse anteriormente aqui, a própria Receita, você pode utilizar a Receita aí através do site da Receita, né, no próprio computador aí, você pode baixar um aplicativo deles para gerar aí o imposto para você, ou pode utilizar também o contador, né, os escritórios de contabilidades aí, para poder declarar para você isso aí. E é recomendável que você realmente utilize os escritórios de contabilidade, tá? Porque eles ali vão fazer uma análise bem criteriosa de tudo para não ter erros, né? Não ter inconsistência nenhuma. Por quê? Caso tenha inconsistência, caso a Receita Federal entenda que não foi devidamente declarado, não está correta a sua declaração, você pode ter um problema aí, pode ter que pagar multas. Bem, agora acontece também muitas vezes que ao declarar, você acaba esquecendo de colocar algumas coisinhas aí que seriam benefícios para você, o declarante. Como por exemplo, olha, eu esqueci na hora que eu fui declarar lá, eu acho que eu declarei muito mais do que eu deveria declarar, ou seja, eu acabei entregando aí nesse imposto aí muito mais dinheiro do que realmente eu deveria entregar. E aí, existe um momento depois da declaração
que é o momento aí, o segundo momento, que tem a chamada restituição, tá? Essa restituição aí vem a ser um benefício muito bom para muitos contribuintes. Porque às vezes você esqueceu de dizer ali ao seu contador, ou na hora que você está declarando na folha ali, que você tem dependentes, que você tem despesas aí com pessoas que estão doentes, tá? Ou seja, medicamentos, né, que você compra, que acaba sendo muito caros, que tem também filhos aí que estudam, como por exemplo na escola particular aí, e que levam um bocado aí do seu salário no final do mês, né? Ou você, por exemplo, ele tem pensões alimentícias, no caso de pais separados. Então, tudo isso você pode declarar dentro do prazo, né, estipulado ali em lei pela Receita Federal, e, naturalmente, terá um desconto sobre isso aí. Mas, às vezes, você não sabia e declarou ali de uma forma sem prestar muita atenção, e declarou até mais do que deveria declarar, não deduziu, não abateu nada. E por não ter feito isso aí, naturalmente, você pode ter direito aí, aliás, você tem esse direito aí à restituição por parte desses valores que foram aí declarados, tá? Então é isso, pessoal. O que nós vimos aqui hoje foi exatamente sobre o imposto de renda, a sua importância, né? Como os demais tributos, principalmente esse tributo no Brasil, ele é muito importante, uma das principais, ou a principal fonte de receita aí que nós temos no país, para poder, inclusive, gerar investimentos nas tantas áreas aí, nas mais diversas áreas que nós vimos dentro aí do nosso país. Agora, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo como se calcula um imposto de renda. Bem, eu coloquei aqui, ó, um exemplo aqui, embora minha setinha, aqui apareceu minha setinha, pessoal. Aqui, ó, exemplo, um trabalhador com salário mensal bruto de R$ 2.900, tá? Digamos que esse trabalhador seja você. Você sempre tem que imaginar como se fosse você, ó. Você recebe 2.900 e você tem um filho, uma filha. O dependente é alguém que você cuida, tá? Ou equiparados a eles. Então, digamos que você tem um filho. Como funciona então o cálculo? Você deve fazer o quê? Subtrair a quantidade destinada ao INSS, que primeiro deveria ser os 2.900, né, vezes 11%. Que 11% é esse, professor? Bem, nas aulas anteriores, vocês perceberam que existe uma tabela do INSS que parte de 7,5% hoje, atualmente. Antes era 8, 9 e 11. Tá? O máximo ali de desconto do INSS é esse valor aqui, ó, 11. Mas se desconta 11 para quem ganha valores, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Não coloquei aqui, eu acho que eu já passei, né? Foi anteriormente ali quando eu coloquei sobre o imposto de renda, eu coloquei a alíquota que deve ser descontada. Sim, mas de toda forma é só você pegar na tabela do INSS ali, sempre vigente, atualizada, e observar, ó, seria 11% para quem recebe esse valor aqui, ó, seria 11% de abatimento a título de INSS. Tá? Então, se você pegar 2.900 vezes os 11%, você estaria pagando aqui R$ 319 de INSS. Bem, então se você tirar os 2.900 menos os 300, está aqui, ó, 2.900 menos os 319 de INSS que você pagou, o que sobrou para você? 2.581. Então, por que isso é importante para se calcular aí o imposto de renda? Porque com base nesses 2.581 agora, ó, você vai pegar o quê? Subtrair da base de cálculo a quantia que corresponde aos dependentes. Ou seja, você tem agora, depois de tirar o INSS, primeiro tem que tirar o INSS, você tem 2.581 que restou, e agora esse 189,59 é aquela tabela anterior que eu mostrei para vocês de valor a deduzir de dependentes, tá? Que eu mostrei para vocês aí, uns 3, 4 slides anterior aí. Então,
você teria aqui, ó, que deduzir R$ 189,50 por dependente. Então, no caso aqui, você tendo um dependente, que foi o que eu coloquei aqui em cima, ó, um dependente, você ainda vai tirar mais 189, ou seja, que 2.581 menos 189,59. Sobrou agora 2.391,41. Pronto. Então, já abati aqui, né, o meu dependente e tal, agora ficou isso aqui que eu tenho de salário. Não, ainda não acabou. Olha aqui. Descontar a alíquota conforme sua porcentagem. Nesse caso será de 7,5%. Bem, essas porcentagens, eu volto a dizer para vocês, é só verificar a tabela de contribuição de imposto de renda, beleza? E aí você verá ali os valores a ser abatidos. Sempre tem que olhar a tabela vigente, a que está sendo válida naquele momento. Então, agora você irá tirar 7,5%, que vai dar 179, tá? Aqui, ó, 179,36. Ou seja, você pega 2.391,41 centavos vezes 7,5, você encontra 179,36 centavos. Acabou por aí? Não. Tá vendo o desconto de 142 aqui? 142,80? Então, agora você vai pegar os 179 menos 142,80, que é a parcela a ser deduzida, que aparece também lá naquela tabela, tá? Na mesma tabela que aparece 7,5%, aparece essa parcela que é a ser deduzida, tá? Então, você pega 142,80, aliás, 179,36 menos 142,80. Sobrou 36,56 de diferença. Achou aqui o quê? Esse é o valor do imposto de renda para esse caso específico, tá? Esse caso específico. Então, o valor que será descontado desse profissional destinado a imposto de renda retido na fonte será de R$ 36,56. Então, eu coloquei aqui no final, ou seja, o trabalhador em questão receberá como salário líquido o valor de R$ 2.544,44, que seria o quê? A combinação de o valor que ele tem normal, que ele recebe no bruto, 2.900, menos os 319 na outra página que nós colocamos, que foi deduzido, menos os 36 agora aqui, ó, no final, que é 319 INSS, 36 imposto de renda, tá? Retido na fonte. Então, a combinação desses três valores aqui, nós chegamos no valor final que sobra de salário. Então, esse é o salário líquido que você irá receber no final. Tá bom, pessoal? Então, caso você interesse e queira aprender aí, que é muito importante para quem irá trabalhar no departamento financeiro, no departamento contábil de uma empresa, né? Tem que ficar bem atento a isso. Então, eu convido você aí a também exercitar um pouquinho os dedos, tá? E também a cuca. Aí vocês podem, por exemplo, utilizar o livro de vocês na página 40, na realidade, o livro de exercício, tá? Na página 40, que ali terão alguns cálculos como esse que eu coloquei aqui, ó. Algumas questões para ser calculadas, para fazer exatamente o que eu fiz aí como exemplo para vocês. E aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, João Santos com a renda de 2.000. E aí vocês irão fazer. Eu não vou fazer isso aqui agora para vocês, porque senão, digamos, essa aula vai ficar muito extensa, né? Então eu vou parando por aqui e espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho melhor aí sobre a importância do imposto de renda, conceito, destinação e alíquota de incidência e como, no caso aí, ele é calculado, como ele é descontado, tá? E deixo minha breve mensagem aqui no final aqui, né? Sempre eu gosto de deixar uma mensagem de motivação. Quando pensar em desistir, lembre do motivo pelo qual você começou, tá? Não é tempo de desistir de nada, mas agora sim é tempo mesmo de ir à frente, lutar e batalhar aí pelos nossos sonhos, tá bom, pessoal? Olha, eu agradeço muito pelo momento que nós passamos aqui e eu conto com a sua presença e peço que você assista o vídeo e também realize as atividades lá na plataforma. Nós nos vemos na próxima aula.
Tá bom? Um abraço.